Olá, bem-vindos a mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a terceira parte do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Nós já vimos nos estudos anteriores desse capítulo que Jesus repreendeu os seus discípulos por não terem conseguido libertar os obsessores de um menino, demonstrando que faltava a eles a fé necessária. Utilizou então da expressão da fé que remove montanhas e Kardec explicou que são as montanhas das dificuldades, das resistências, da má vontade. Por isso, a palavra tinha um sentido moral e não físico do transporte de montanhas reais, mas sim das montanhas de obstáculos, além daquelas derivadas de uma dominação espiritual, como era o caso do menino. Kardec, então, vai tratar da fé raciocinada, da fé sincera, que não se confunde com a presunção, que está ligada à humildade. O poder da fé, então, trará um poder também ao indivíduo de atuar sobre o fluido, seja magnético, seja o agente universal presente no movimento dos astros, nos fluidos que animam os encarnados e os animais, demonstrando então que o poder fluídico derivado daquele que tem fé é capaz de realizar curas, prodígios, fenômenos singulares, de que aqueles que não têm essa fé não conseguem produzi-la. Ele então vai dizer da fé raciocinada, que se afasta do fanatismo, que acompanha a razão, que não se impõe a ninguém e que traz uma certeza da vida futura, especialmente da vida espiritual. Kardec então diz que há aqueles que em nada acreditam, apesar das inúmeras provas que o rodeiam, além daqueles que já trazem uma certeza quando encarnam, derivada de conhecimento anterior, demonstrando também a reencarnação como um fator de somatória de virtudes, somatória de aprendizados que todos vamos recolhendo. Ele diz então que a fé raciocinada se apoia na lógica e não deixa obscuridades, enfrentando a razão em todas as épocas da humanidade. Nessa frase que destacamos no último estudo e que marca o conhecimento espírita sobre a questão, nós finalizamos o último estudo. Kardec irá dizer então, como última frase desse item: a esse resultado conduz o Espiritismo, pelo que triunfa da incredulidade sempre que não encontra oposição sistemática e interessada. Kardec então demonstra que o Espiritismo traz essa fé inabalável, essa certeza da vida futura e que não traz qualquer dúvida sobre os fundamentos a que ela se baseia. Por isso que Kardec ensinou que o enfrentamento da razão a qualquer época da humanidade é uma característica do Espiritismo, já que em nenhum momento o Espiritismo poderá contradizer os avanços da ciência. E o que nós vemos na atualidade é justamente o contrário. A ciência vem confirmando, argumento a argumento, colocação a colocação das obras espíritas como verdades, também científicas. Inúmeras revelações de André Luiz sobre a área da medicina, sobre avanços tecnológicos, vão sendo comprovados pouco a pouco, demonstrando o que Kardec afirmou ao dizer que a fé inabalável é aquela que encara de frente a razão em todas as épocas da humanidade. Entremos então em mais um item desse capítulo, o item 8, intitulado Parábola da Figueira que Secou. Vejamos então mais uma passagem do Evangelho
em que Kardec irá trabalhar a conceituação de fé. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, e vendo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Tendo-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto não ser tempo de figos. Então disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum, o que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que a secara até a raiz. Secara até a raiz. Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: Mestre, olha como secou a figueira que tu amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: Tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha: Tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículos 12 a 14 e 20 a 23. Vejamos então os comentários de Kardec e da espiritualidade sobre a parábola da figueira que secou, que dá a entender, primeiro, que Jesus amaldiçoou uma figueira para que não desse figos, e isso foi percebido pelos discípulos, comentando Jesus que todos podem realizar o que realmente desejarem se tiverem fé. Vejamos a explicação de Kardec. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Então vejam que a primeira frase de Kardec já destrincha o significado moral da parábola da figueira que secou. Ele já explica que a figueira seca são aquelas pessoas que fingem querer o bem, mas não produzem nada de bom. Quantas pessoas a gente conhece assim? Muitas vezes nós mesmos somos assim. Pregamos o Evangelho, falamos das verdades, valorizamos Jesus e seus ensinamentos, mas não produzimos nada de bom. Somos figueiras secas. Kardec prossegue: dos oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial verniz, de sorte que agradam aos ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando perscrutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se que proveito tiraram delas os que as escutaram. Então, Kardec, ao continuar descrevendo o conceito de figueira seca, ele dá um exemplo específico dos oradores que falam bem, que utilizam as palavras de forma pomposa, com solidez, mas que não têm substância em seus corações. Hoje mesmo gravei uma página para o canal em que Emmanuel trabalha a necessidade do avanço tecnológico acompanhado do sentimento. Kardec está comentando também isso, porque de nada adianta falar no bem, falar no Evangelho, se dedicar à intelectualidade e não trabalhar o coração. Seremos figueiras secas, que não produzimos nada de bom. Por isso a importância de falar no Evangelho, de estudá-lo, mas principalmente de realizar trabalhos sociais, auxílio ao próximo. Se não é possível o trabalho social, ajudemos os parentes, os amigos, aqueles que nos rodeiam. Aproveitemos todas as oportunidades para a prática do bem. Dessa forma, não seremos como a figueira que secou. Kardec ainda diz: simboliza também todos aqueles que, tendo meios de ser úteis, não o são. Então, como eu disse, aproveitar todas as oportunidades de sermos úteis, de ajudar os outros, porque também,
Se não ajudarmos quando tivermos oportunidades, seremos como as figueiras secas, que nada de bom produzem. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. Kardec então está ampliando o conceito de figueira seca. Não somente o orador que fala, mas não faz, não somente aquele que deixa de fazer o bem quando tem oportunidade, mas também toda a utopia, toda a doutrina que não tem base sólida são figueiras secas. Os sistemas ocos, como assim sistema oco? Sistema que não tem conteúdo moral, que discute a intelectualidade, que discute teorias, mas que nada traz de útil para a sociedade. Quantos sistemas e doutrinas estão hoje no mundo vigentes, mas que não trazem nada de bom para a sociedade? Pelo contrário, trazem divisão, trazem disputa, confundem a cabeça dos jovens. Quantos jovens têm hoje a cabeça confundida, desordenada, desequilibrada por causa dessas utopias, essas teorias carentes de base sólida? Kardec então diz: o que as mais das vezes falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transporta montanhas. Então Kardec volta ao conceito da fé sincera, da fé raciocinada, da fé produtiva, demonstrando ainda a necessidade de angariarmos virtudes e não ficarmos apenas no intelectualismo, porque ele diz que a fé deve abalar as fibras do coração. Abalar as fibras do coração é trabalhar o sentimento, é buscar uma fé que tem por objetivo último auxiliar o próximo. Senão ele não diria fé que abala fibras do coração. Ele diria fé que estimula o intelecto, que estimula o pensamento, o cérebro, mas não. Ele prioriza aqui a fé que desenvolve virtudes, que trabalha sentimentos, ao mesmo tempo que não abandona a fé raciocinada, que é também derivada do intelectualismo. Por isso, repito as palavras de Emmanuel: essencial, sim, desenvolver o intelecto, mas não se esquecer das chamadas fibras do coração, nas palavras de Kardec. Ele ainda diz que as figueiras secas, aqueles que não são úteis e que abraçam teorias ocas, são árvores cobertas de folhas, porém baldas de frutos. Ele utiliza a alegoria que o próprio Cristo utilizou: uma figueira que não dá figos, uma árvore que não dá frutos. Por isso é que Jesus as condena à esterilidade. Então aqui já tem a explicação de por que o apóstolo disse ao Cristo: tu amaldiçoaste a figueira, e Jesus não admoestou ele. Jesus não corrigiu a palavra. Eu pensei que Jesus iria dizer: não, de forma alguma eu amaldiçoei um ser, né? Mas ele deixou o apóstolo utilizar esse termo. A gente sabe que também tem a questão da tradução, mas de qualquer forma, Kardec diz que Jesus condenou aquela figueira para dar o exemplo, para passar a lição. Nós sabemos que toda a conduta do Cristo tinha um fundo educativo, pedagógico. Toda a frase dele era intencional, com um fundo de verdade, de lição. Então, quando ele olhou para a figueira e disse a ela que ela não produziria, ela secando logo depois, no dia seguinte, servia de lição para demonstrar que Jesus condena a esterilidade, porque virá um dia em que se acharão secas até a raiz. Então, além de trazer
a lição de que nós devemos dar frutos, Jesus ameaça, entre aspas, não a ameaça que a gente vê hoje na Terra de seres imperfeitos, uma ameaça, na verdade, como um alerta. Além de você não produzir frutos, meu filho, estará condenado à esterilidade, a sua raiz secará. E aí Kardec explica o que é essa maldição, entre aspas, do Cristo. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houverem produzido, cairão reduzidas a nada. Então, Jesus, na verdade, não estava amaldiçoando, Jesus não estava simplesmente passando uma lição a ser registrada, ele estava profetizando. Jesus profetizou quando disse que a figueira que não dá frutos secaria. Ou seja, as doutrinas que não trazem nada de contribuição para a sociedade, as teorias que criam, como a teoria de que Deus não existe, que Deus morreu, né? Aquela famosa frase conhecida na história, Deus está morto, como se a presunção dos homens pudesse demonstrar de forma científica, separando a ciência da religião, de que Deus morreu. Sobrando então o homem no centro, egoísta, orgulhoso. Então, todas essas doutrinas que nada trazem de contribuição, pelo contrário, como dito, afundam mais e mais a humanidade no lamaçal, no lodo do erro e da entrega às paixões, elas um dia secarão até a raiz. Elas um dia serão reduzidas a nada, como nós já vimos acontecer e como nós veremos acontecer com muitas das teorias que hoje são abraçadas nas universidades, nos centros de intelectualismo sem sentimento, que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figueira que secou. Vejam que esse último comentário de Kardec demonstra que a parábola da figueira também se refere à prestação de contas a que todos estamos sujeitos pelos bens que Deus nos entregou. A riqueza, a chefia, a posição de autoridade. Nós já estudamos que todas essas situações trazem uma obrigação em comum, a obrigação de prestar contas depois a Deus do que nos foi concedido temporariamente. Aprendemos aqui mesmo, nos estudos, que a riqueza, a autoridade, a chefia são posições, são situações temporárias, passageiras, e que nós, ao desencarnar, teremos que prestar contas do que fizemos e do que deixamos de fazer também. Então, a figueira que secou também é um ensinamento do Cristo como consequência daqueles que foram inúteis na terra por não terem colocado em ação os recursos recebidos por Deus. Vejam que a parábola tem várias explicações morais daqueles que nada produzem, das teorias ocas, daqueles que prometem e não cumprem, ou que abraçam o bem, mas não realizam nada de produtivo. E, por fim, daqueles que recebem talentos e os enterram. Terão como destino a secura das suas raízes ao prestar contas do que receberam. Kardec prossegue. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Suprem, nestes últimos, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. Então Kardec, de repente, começa a falar dos médiuns. Depois de falar da figueira que seca
dando a explicação moral, ele fala dos médiuns. Vejamos por quê. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos. Os espíritos utilizam os órgãos materiais dos médiuns para transmitir instruções. Daí vem os serem dotados de faculdades para esse efeito. Então, para serem intermediários, eles precisam ter faculdades, que muitas pessoas chamam de dons, mas que o Espiritismo demonstra que não é bem um dom, porque o dom presume que Deus presenteou as pessoas que seriam preferidas dele. Já falamos aqui que não há privilégios nem preferências na ordem divina. Logo, o conceito de dom não se encaixa na doutrina espírita, porque o dom traria essa presunção de que Deus escolheu a esmo os seus favoritos, os seus prediletos, sendo que nós sabemos que a pessoa que vem com uma faculdade desenvolvida, como a mediunidade, ela não recebeu um dom, ela construiu um talento que Deus, de fato, permitiu que ela desenvolvesse. Então, são os dois caminhos. Tanto a bênção de ter recebido de Deus a oportunidade, mas também o mérito por ter desenvolvido um talento, ao invés de enterrá-lo. Então, o médium vem com essa faculdade. Nos tempos atuais de renovação social, diz Kardec, cabe ao médium uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Então aqui a gente consegue notar a ligação que Kardec faz da parábola da figueira que secou com o exercício da mediunidade, dando a entender, o que será certamente trabalhado a seguir, que o médium que não exerce a sua faculdade mediúnica é como a figueira que secou. É como aquele que não dá frutos, que recebeu um talento e não frutificou, e não multiplicou esse talento. Por isso, ele trata da prestação de contas dos talentos recebidos. A mediunidade, portanto, é um exemplo que Kardec está dando de que também deve ser utilizada, desenvolvida para auxiliar, para ajudar, para trazer conforto aos que sofrem, sob pena de secar. Então, Kardec está dando um alerta aos médiuns. Cumpra a sua missão especial na mediunidade, senão vocês serão como árvores destinadas a fornecer alimento, multiplicando em número para também multiplicar esse alimento, mas que pela falta de exercício da mediunidade comparam-se à figueira seca. Por isso a mediunidade multiplicou-se no mundo, por isso há em toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre ricos e pobres, grandes e pequenos, para que não falte em nenhum ponto a ninguém e para demonstrar aos homens que todos são chamados. Está aí a explicação da mediunidade surgir em toda parte, para que depois não se alegue, não, mas Deus direcionou a mediunidade somente para a Europa. Deus somente direcionou a mediunidade para os Estados Unidos, para certos grupos elitizados. Não. A mediunidade está presente em todas as classes, em todos os níveis intelectuais, em todas as condições, nos países diversos espalhados pelo mundo, demonstrando então que todos são chamados. Chamados a quê? Ao serviço. Todos nós somos chamados a servir. Aí poderão existir aqueles que dizem, mas eu não sou médium, então não fui chamado. Nós somos chamados em várias áreas, todos os dias. Chamados a ajudar, chamados a estender a mão. Ainda que não tenhamos nenhuma espécie de mediunidade
recebemos também oportunidades para o serviço. Kardec então vai dizer a consequência de não exercer a mediunidade. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, se em vez de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Vejam então que esse parágrafo é completo, porque aponta todas as situações possíveis no exercício equivocado da mediunidade. Kardec é muito claro. Todos são chamados a servir. E, em específico, na mediunidade, se a pessoa se desviou do objetivo ou se utilizou a mediunidade para coisas fúteis, para dar respostas de curiosidades na Terra, de frivolidades, se prejudicou os outros, se não deu bons frutos, pelo contrário, deu maus frutos, se recusaram o exercício da mediunidade para ajudar os outros, pensando apenas em si, serão como as figueiras estéreis. Então, não há alerta mais direto que Kardec pudesse dar aos médiuns, até porque ele trabalhava com vários médiuns e precisou deles para compilar sua obra, que na verdade é obra dos espíritos, mas que tem ele como organizador, como compilador, como codificador, recebendo, portanto, esse nome, esse título. Então vejam que Kardec tinha preocupação com os médiuns e alertou aqui. Se não exercer, ou se exercer para o mal ou para os próprios interesses, serão como a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, e consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Vejam que Kardec, diante da sua criação católica, ele traz várias expressões que nós vamos compreendendo como equivocadas. Ele utiliza muito a expressão pecado, ele utiliza aqui a expressão dom, que nós já explicamos que tecnicamente não é um dom. Já expliquei que dom presume favoritismo, mas ele utiliza, essa expressão e nos serve como oportunidade também de explicar que ele, ao utilizar dom, ele está querendo dizer sobre talento, um talento que alguém recebeu e deixou morrer, deixou dormir, ou a semente que não frutifica. E qual a consequência? É interessante também o final do parágrafo, porque ele diz a consequência para o médium que se enquadra em uma dessas condutas: o não uso ou o mau uso da mediunidade. Deus permitirá que esses médiuns se tornem presas dos espíritos maus. Num primeiro momento a gente pode achar uma pena exagerada, uma pena cruel, mas a gente sabe que o médium que faz mau uso da mediunidade se tornar presa de espíritos maus não é uma pena, é uma consequência. Então Deus não pune, direcionando espíritos maus para se aproximarem daquele médium. Aquele médium atrairá esses espíritos por meio dessa conduta que Kardec descreveu. Então, o mau médium atrairá maus espíritos. Não é uma ameaça do Cristo ou de Kardec aqui, dizendo que Deus os punirá. É uma consequência. O médium que se aproveita da faculdade ou que não se utiliza dela para ajudar os outros, acabará atraindo espíritos maus. E será, por consequência, vítima deles.
Vejamos agora as instruções dos Espíritos. Então, nós vimos as passagens do Evangelho, as explicações extremamente lógicas de Kardec para compreender as parábolas sob a luz do Espiritismo, e agora veremos o que os Espíritos, de fato, disseram sobre esse tema. Quais as mensagens Kardec selecionou sobre o tema fé, que move montanhas, para compor esse capítulo. Primeira mensagem dos Espíritos: a fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. Então a gente já percebe aí uma linguagem poética do espírito comunicante sobre a fé. Dizendo que a fé precisa ser proveitosa, digo que a fé, para ser proveitosa, precisa ser ativa, que não deve envaidecer-se, entorpecer-se. A fé conduz a Deus, porque produz essas virtudes que conduzem ao Pai. Por isso, devemos ter um cuidado minucioso sobre a fé. Esse Espírito ainda dirá: a esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Olha que ensinamento! Uma trindade inseparável: fé, esperança e caridade. Vejam que a fé, de fato, nos dá esperança. Também nos incentiva a caridade. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Pergunta esse Espírito. Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Como sempre, espíritos superiores, espíritos de luz, nos provocando as reflexões por meio de perguntas. Então, cada um de nós deve ouvir essas perguntas e fazer reflexões. Não é a fé que dá esperança para cumprir as promessas de Deus? Não é a fé que dá o amor? E quem não tem fé, como pode ter amor? Ele ainda diz: inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. De novo, o Espírito traz então a fé como originadora de virtudes, que ele chama aqui de instintos nobres. A fé que desperta essas virtudes, nos encaminhando para o bem. A fé é a base da regeneração. Olha só, a fé é a base para a nossa regeneração, nossa mudança íntima. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. A importância da fé sincera e da fé que não se abala, a fé inquebrantável, com base forte. Por que é importante ter uma fé com base forte? Para que nós não percamos a confiança no Pai diante das dificuldades, diante do falecimento de um ente querido, diante de uma doença, diante da perda de um emprego, seja qual for a tribulação. Somente quem tem fé com base forte, quem tem fé inquebrantável é que consegue manter a confiança no Pai, apesar das dificuldades. Por quê? Se a mais ligeira dúvida abalar essa fé, que será do edifício que sobre ela construirdes? Olha a pergunta. Se nós construímos um edifício na base de uma fé frágil, como que esse edifício ficará erguido, ficará de pé diante de uma tribulação? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. A importância de construirmos a nossa fé, a nossa crença no Pai, numa fé inabalável.
Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. Olha que lição essa última parte deste parágrafo. Ela retoma o que Kardec falou sobre as doutrinas sem conteúdo, os sofismas que enganam a sociedade, que não trazem qualquer benefício para os homens, dizendo que quem não tem uma fé inabalável não consegue enfrentar essas doutrinas ocas, esses sofismas que induzem a sociedade à queda moral. Então, para combater essas doutrinas que confundem os jovens, que trazem caos, divisão, dissensão, é necessário uma fé inabalável. Senão, a nossa crença cai na zombaria dos incrédulos e a gente começa a duvidar do que acreditamos. Quem tem fé inabalável não duvida em nenhum momento, por mais que os incrédulos zombem e apontem que estamos no caminho errado porque estamos sofrendo. O Espiritismo nos traz que o sofrimento aqui na Terra não significa que estamos abraçando uma fé fraca ou um Deus que não nos protege. Nós sabemos que os desafios, as tribulações, especialmente elas, vêm para os cristãos mesmo. Não é porque somos cristãos ou espíritas, que seja, que estaremos libertos das expiações. Pelo contrário, seremos perseguidos, seremos alvo de chacota, de zombarias, e isso não pode diminuir nossa fé. A fé sincera é empolgante e contagiosa, comunica-se aos que não na tinham, ou seja, a fé contagia os outros, ou para aqueles que não desejariam tê-la. Uma fé sincera, portanto, contagia até mesmo aqueles que não querem ter fé ou que não tinham qualquer fé. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. De novo, o ensinamento do Espírito traz a lição de Kardec que nós estudamos. Porque a fé sincera, ela convence pela lógica, pela empolgação de que é portadora e age de maneira inversa àqueles que falam muito, mas não praticam, que são os oradores de discurso vazio, que falam bem, que utilizam-se de palavras difíceis ou de alta intelectualidade, mas o conteúdo não anima, não aquece ninguém, deixa-os frios e indiferentes. Busquemos então essa fé sincera que convence, que anima, que aquece. Pregai vossa fé pelo exemplo, para a incutirdes nos homens. Aqui então ele deu a melhor forma do convencimento do incrédulo: exemplo. Sair do discurso e dar exemplos na sua vida cotidiana, no seu trabalho, no trânsito, na sua família. De que adianta o orador falar do Cristo, falar de Kardec, do Espiritismo, do Consolador prometido, e em casa ser um tirano doméstico, ou no trânsito ser um agressor, uma pessoa que a cólera domina, uma pessoa que agride quem pisa no seu calo? Então o exemplo é que arrasta os indivíduos a abraçarem uma fé também sincera. A melhor forma de pregar, portanto, é dando o exemplo. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Exemplo. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Olha que importante esse trecho. Além do exemplo que nós devemos dar, praticando o bem, realizando a caridade, ajudando as pessoas,
Nós devemos ter uma fé que, quando o outro ver que nós estamos passando por uma dificuldade, nós enfrentamos com a mesma fé inabalável, sem revolta, sem exasperação, desespero, sem perder a cabeça, deixar a cólera dominar. Quando um chefe, um colega de trabalho, um amigo ou alguém que não gosta de nós percebe que nós estamos agindo ao invés de reagir, que nós estamos resignados diante de uma dor, de uma vicissitude, eles começam a pensar: bem, essa fé que ele abraça deve ser uma fé forte, com a base sólida, porque ele está passando por tantos problemas e mesmo assim mantém a fé, segue os preceitos do que ele acredita. Então é sinal que essa fé é sincera. Então a melhor forma de convencer o incrédulo ou de mostrar para as pessoas que nós temos uma fé inabalável é agir diante dos problemas da vida de maneira equilibrada, sem perder a fé, com confiança no Pai. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Então, além de nos incutir essa necessidade de abraçarmos uma fé sincera que prega o bem, não nos deixarmos levar por uma fé cega que nos torna fanáticos, como nós já vimos em outros estudos desse mesmo capítulo. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Olha a fé raciocinada. Ama a Deus, mas saiba por quê. Não é simplesmente porque Deus quer, isso é mistério de Deus, não ouse questionar a sabedoria divina. Isso não é espiritismo. Espiritismo explica. Espiritismo estimula o indivíduo a buscar as razões, as explicações, os motivos. Então, incentiva a amar ao Pai, mas a entender esse amor também. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Olha que doutrina importante, né? Porque a gente passou por muitos milênios de religiões, principalmente, que pregavam a fé cega. Acredite porque eu estou mandando você acreditar. Acredite porque se você não acreditar, você vai ser considerado um herege, alguém que desafia a autoridade divina e, portanto, deverá ser punido, morto, bem como toda a sua família. Quantas famílias destruídas pela fé cega, não pela fé sincera. Por isso o Espiritismo vem deixar muito claro, a fé deve ser raciocinada. Você tem que entender o porquê da crença, por que você acredita e quais os motivos da dor, da expiação. O Espiritismo explica. As únicas questões que o Espiritismo não explica não é por ausência de conteúdo da doutrina, mas por falta de capacidade nossa de entender. A nossa ciência, inclusive, ainda não atingiu o conhecimento necessário para compreender melhor Deus, compreender melhor a dinâmica do universo. Hoje mesmo eu li uma obra publicada esse ano por um físico quântico, ganhador de prêmio Nobel, o Michio Kaku, e que ele diz: tanto a matéria escura quanto a energia escura são formadas por elementos que nós desconhecemos. Os maiores cientistas hoje não conseguem dizer qual o elemento que forma a matéria escura e a energia escura, que são as duas formas, né? Duas energias, duas matérias que estão presentes em todo o universo. E, inclusive, são a maior parte do universo e dos corpos celestes. Então,
Um físico quântico publicou um livro esse ano chamado Supremacia Quântica, se eu não me engano. Nos dizendo, ele que é tão inteligente, nós não conseguimos ainda explicar do que é formada a energia escura e nem a matéria escura, que são os elementos do universo. Então, não há falhas na doutrina, e sim na nossa falta de discernimento, por enquanto, porque no futuro enfrentaremos a razão a qualquer tempo com essa fé raciocinada. Esse Espírito então nos pede, acredite, mas entenda no que você acredita, entenda por que você acredita, busque compreender o que você acredita. Segue os nossos conselhos, mas compenetra-se do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Olha só que espírito, que conhecimento esse espírito tem. Ele está dizendo, acredite no que eu falo, mas não cegamente. Estude. Busque uma contradição no que eu falo. Analise o conteúdo da mensagem que eu estou dando. Tenha uma fé, portanto, raciocinada. Aí então nós perceberemos que os milagres são obras da fé. Por que ele diz isso? Primeiro, porque milagre para o Espiritismo não tem essa concepção de maravilhoso, de algo fora da natureza. O que é chamado milagre, na verdade, é uma ciência desconhecida. Jesus andou sobre as águas. Milagre. Não. Ele domina uma ciência de manipulação das moléculas, de manipulação da energia, dessa matéria escura, dessa energia escura que eu disse aqui, tratada num livro de física quântica em 2023, que nós ainda não entendemos. Jesus domina essa ciência. Ele então não realizou um milagre. Ele é portador de uma fé raciocinada, de uma fé sincera e de uma elevação espiritual que o permite conhecer o que ainda desconhecemos. Então, por isso, os milagres são obras da fé, porque todo acontecimento que nós consideramos maravilhoso, na verdade, ele é resultado de uma fé sincera, de alguém que acredita, que buscou desenvolver essa fé com essa dedicação. Essa belíssima mensagem, então, foi dada por José, Espírito Protetor. É assim que ele assinou a mensagem. Em Bordeaux, 1862. Vejamos mais uma mensagem dos Espíritos. A fé humana e a divina. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germen no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer o que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Percebam que o primeiro parágrafo da segunda mensagem que nós estamos lendo hoje explica o final da primeira mensagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque o final da primeira mensagem é: os milagres são obras da fé. E o início da segunda mensagem explica que a fé ela é desenvolvida, ela vem em germen, né? Vem no latente como uma semente e que precisa desabrochar, precisa crescer pela força da vontade do indivíduo. Então, quando nós, pela força da vontade, desenvolvemos a fé, nós conseguiremos entender os mecanismos da vida que são chamados hoje de milagres. Vejam a sabedoria dos Espíritos. Desenvolver a fé é compreender
a vontade de Deus e os mecanismos criados por Ele. Esse Espírito ainda diz: até hoje, até ao presente, a fé não foi compreendida senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exalçou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Então vejam, a fé sempre foi direcionada para o lado religioso. Eu lembro que eu falei isso no primeiro estudo desse capítulo, porque Kardec ele não vai trazer a fé no início do capítulo relacionado à religião. Ele vai falar na fé como uma certeza de que vamos atingir um objetivo. Ele não associa a fé à religião. Esse Espírito está dizendo, a fé sempre é associada à religião, porque o próprio Cristo exaltou essa fé. Entretanto, o Cristo, que operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então, olha que profundo. A fé não tem ligação direta e necessária com a religião. Porém, Jesus demonstrou que quando você vincula a fé com a religião, você opera milagres materiais. É a vontade do querer com a certeza de que você vai conseguir. Se nós lembrarmos da passagem evangélica, Jesus diz aos seus discípulos: se você mandar uma montanha se mover e realmente acreditar nisso, ela se moverá. Vejam que ele enfatiza que nós temos que, de fato, ter a certeza de que a nossa vontade será realizada. Esse é o conceito exato da fé sincera. É uma certeza inabalável de que o que você está desejando acontecerá. É por isso que a vontade ela precisa estar associada a uma elevação moral. Senão, nós desejaremos coisas mundanas, coisas inferiores. E aí não conseguiremos, porque Deus vinculou a obtenção do que desejamos a uma elevação espiritual. Senão reina o caos. Senão teríamos 1 milhão de ganhadores da Mega Sena. Se essa fé estivesse vinculada a questões materiais, nós buscaríamos a satisfação de coisas mundanas, de coisas fúteis. É por isso que a fé que opera milagres é uma fé de um espírito elevado, porque a vontade dele é para a concretização do bem, da caridade, do amor. Então Deus premia essa vontade elevada com a realização do que o espírito quer realizar. É por isso que Jesus tinha tanta convicção. Eu penso muito nisso quando eu vejo as passagens que mostram as curas, tanto do Cristo quanto dos apóstolos, depois que o Cristo desencarnou. Nós temos os discípulos que não conseguiram curar aquele menino do início desse capítulo, o menino que estava acompanhado de diversos perseguidores espirituais. Nenhum discípulo consegue libertar ele. Jesus então puxa a orelha deles e fala: quando vocês conseguirão fazer o que eu faço? Eu não estarei aqui para sempre. Quando vocês vão aprender? Ainda chama eles de depravados. Porque Jesus está dizendo, se você realmente acreditar, você faz, mas a fé precisa ser essa fé aqui, a fé inquebrantável, a fé que não tem dúvidas. Então, quando eu vejo essas passagens, eu me pergunto, como adquirir essa certeza? Porque imagine você falar para um paralítico, levanta e anda. Aí o paralítico tenta levantar e não consegue. Tenta andar e não consegue. Você não fez nada com a sua frase. Imagina a situação, uma situação chata, no mínimo chata. Uma situação constrangedora. Por isso que os falsos profetas fazem 1000 promessas e nenhuma delas se cumpre.
Então, quando Jesus tinha aquela convicção, levanta-te e anda, ou quando diz, vai para a sua casa, que sua filha está curada, eu curei à distância. Ele tinha essa certeza que Deus vai conceder a ele, porque ele traz uma fé sincera, uma fé inabalável. Por isso que ele está dizendo aqui, esse espírito, ó, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade será atendida. Quem, né, de nós tem essa certeza? Ninguém tem. Só Jesus. Só os discípulos. Porque os discípulos também curaram. E muito. Eu vi uma palestra essa semana, se eu não me engano, de Haroldo, ou foi de Divaldo, que ele fala de Pedro. Pedro que foi tão humano. Não foi nem Haroldo, nem Divaldo, foi Vitor Hugo Menino. Esse rapaz muito elevado. Ele fala de Pedro, que Pedro era muito humano como nós, questionava Jesus, discordava de Jesus, afastava as pessoas, puxou sua espada para cortar a orelha do soldado. Pedro era muito humano, era muito explosivo. Mas o Pedro, depois da conversão real dele, depois que negou Jesus, se arrependeu, entendeu Jesus, curava com a sombra dele. Conta-se que eles enfileiravam os doentes, Pedro passava e com a sombra dele os doentes se curavam. Então veja a elevação de Pedro depois da sua conversão. É essa fé aqui, essa vontade inquebrantável, que vai levar Paulo também a falar: não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. É uma certeza que nós um dia atingiremos. Então, esse capítulo é muito forte nessa parte para nos demonstrar que, ao atingirmos uma fé sincera, que não tem dúvidas, que é inquebrantável, nós realizaremos o que hoje se chama de milagres, mas a gente sabe que não é milagre, não é algo fora da natureza. É simplesmente uma consequência de uma fé sincera, de uma vontade que tem total certeza de que se concretizará. Ele vai dizer: também os apóstolos não operaram milagres seguindo-lhe o exemplo? Então vejam, os apóstolos, humanos como nós, que seguiram Jesus, com todas as suas imperfeições, eles também faziam milagres. Nós também poderemos fazer. Mas primeiro temos que atingir essa fé que o capítulo 19 nos traz. Uma fé que transporta montanhas. Primeiro teremos que desenvolver essa fé para depois realizar o que os discípulos realizaram. Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje, em grande parte, se explicam e que, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo, se tornarão completamente compreensíveis? Então, tudo o que eu falei aqui agora há pouco, os milagres, na verdade, são efeitos naturais de ciências que ainda não dominamos, que Jesus dominava, que os apóstolos dominavam e por isso realizavam. Então, não eram milagres, o que não diminui, tá? Porque muita gente pode falar: nossa, olha os espíritas dizendo que Jesus não fez milagres. Que absurdo! Heresia! A gente não diminui o Cristo de nenhuma forma ao ensinar que o que eles chamam de milagres eram efeitos naturais de alguém que domina uma ciência avançada. Então isso não diminui o Cristo, pelo contrário, coloca o Cristo como um espírito ainda maior, mais elevado, que não realizou nenhuma atitude contrária às leis divinas, mas sim totalmente coadunantes com a lei do Pai. Então, não confundam, né? Não há qualquer diminuição do poder do Cristo afirmar que os milagres se tratavam de efeitos naturais de ciências que nós
desconhecemos. O Espírito ainda vai prosseguir. A gente vai terminar esse ensinamento porque é o final do capítulo. A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Essa frase resumiu o que é fé divina. A fé humana é aquela que traz a vontade de realizar coisas terrenas. E a fé divina são as aspirações celestiais e futuras. Então, se Jesus ou os apóstolos tivessem uma fé com o objetivo de satisfazer interesses mundanos, eles não teriam atingido os chamados milagres. Os milagres só ocorreram porque a fé era divina, não humana. Ou seja, a vontade do Espírito, do apóstolo, do Cristo, era de realizar aspirações celestiais, futuras, e não necessidades terrenas. Então tá aí a diferença. A gente só vai conseguir atingir o nível do Cristo, dos discípulos, e realizar o que eles realizaram quando a nossa fé for divina. Quando a nossa fé tiver como aspiração o céu, o futuro, e não o agora e a terra. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza que lhe faculta imensa força. Então vejam, o Espírito está comparando a fé religiosa, divina, com a certeza de alguém que abre uma empresa ou que começa uma tarefa e sabe que vai terminar. Ele está trazendo uma forma da gente entender o que é fé. Fé é você começar uma atividade e ter certeza que vai conseguir finalizá-la, que vai atingir o objetivo. Isso é fé. Então, o Cristo, quando dizia, levanta-te e anda, ele tinha certeza que o aleijado iria levantar e andar. É essa fé que a gente precisa trabalhar. Quem tem essa certeza hoje? Eu não conheço ninguém. Eu não tenho. Se eu chegar para um doente e falar, fique tranquilo, você está curado, a chance dele estar doente ainda é quase 100%. Porque por mais que eu tenha essa certeza em mim, eu não desenvolvi uma fé necessária para curar, né? Alguns têm, mas dessa forma como Cristo e os discípulos traziam, muito difícil, né? Então, fé é acreditar no que diz, mas esse dizer tem que ter uma intenção celestial, não humana. O homem de bem, que crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento, de abnegação. Então olha que bonito, ele está dizendo que nós, imperfeitos, que ainda não conseguimos realizar os milagres do Cristo, nós podemos ter essa fé proporcional ao nosso adiantamento que vai operar milagres, mas milagres de caridade, milagres de devotamento, milagres de abnegação. Então não é um milagre de curar um paralítico, não é um milagre que as pessoas vão falar, oh, que espírito de luz, mas é um milagre que vai ajudar a gente a enfrentar um problema. É um milagre que vai nos dar a força para praticar a caridade a alguém que precisa, a termos abnegação diante de uma dor, um devotamento diante de um desafio. Então olha que bonito. Por mais que não consigamos ainda operar milagres conforme está no Evangelho, nós temos condição de operar milagres nessas pequenas coisas. Enfim, com a fé não há maus pendores que se não chegue a vencer. Então, o importante é ter uma certeza, não somente de uma cura de uma doença, de um terceiro, mas de que o bem vencerá no final. Essa certeza que é importante desenvolver com a fé. O Espírito então vai finalizar dizendo:
O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Então ele está dizendo que, por mais que nós não tenhamos essa fé que cura de imediato, como Cristo fazia, nós temos o magnetismo como um exemplo. Os médiuns curadores que impõem as mãos, aplicam passes, e isso traz cura. Ainda que seja lenta, é uma cura. Então são fenômenos chamados de milagres antigamente, mas que hoje têm uma explicação racional, derivada de uma fé sincera. Então, tanto quem é portador de magnetismo, quanto quem consegue manipular essa energia através do passe, da energia curativa, pela vontade de ajudar o outro, também está trabalhando, desenvolvendo essa fé sincera. Repito, disse o Espírito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr à vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o a que até hoje eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Então ele finaliza o ensinamento dizendo que se a gente realmente compreender o que é fé sincera e o poder que temos ao ter uma vontade em favor do outro, libertando essa vontade dos interesses mesquinhos, pessoais, egoísticos, nós conseguiremos sim realizar os chamados prodígios. Mas temos que direcionar a nossa vontade a serviço dessa fé, da fé divina, para que isso aconteça. É por isso que muitos, ainda que imperfeitos, conseguem realizar curas pelo passe magnético, pela oração, né? Quantas das chamadas benzedeiras curam todos os dias porque trazem uma fé aí ainda no início daquele desenvolvimento, mas que pela vontade, pelo amor ao próximo, realiza esses chamados prodígios. Esse Espírito, então, está explicando. Quando desenvolvermos essas faculdades que todos possuem, porque Deus nos deu isso, quando nos criou, somos co-criadores, poderemos fazer o que Jesus fez e muito mais, palavras dele mesmo, porque quando aprendermos a manipular essas energias, quando desenvolvermos as virtudes, teremos como recompensa, como consequência natural, o poder de curar, o poder de mover montanhas de dificuldades. Um espírito protetor deu essa mensagem em Paris, 1863. Finalizamos, então, o capítulo 19, que é intitulado A Fé Transporta Montanhas, e colhemos muitos ensinamentos, né? Passamos um pouco do horário, mas como estava no finzinho do capítulo, eu não quis deixar o próximo estudo apenas para um parágrafo. Então, agradeço a todos que nos acompanham, que possamos refletir especialmente hoje sobre a fé raciocinada, a fé sincera e de como a nossa força de vontade, somada a uma intenção divina, fará com que nós alcancemos o poder de curar, o poder de convencer as pessoas pelo exemplo, o poder de nos elevarmos ao Cristo, ainda que distantes da sua autoridade moral, para começarmos a nossa trajetória de autoiluminação. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos, nos livre de todo mal e que, principalmente, nos ajude a compreender a vontade do Pai e a melhor forma de enfrentarmos os desafios da vida, munidos dessa fé sincera, dessa fé inquebrantável, que é a base das virtudes e dos chamados milagres a que todos poderemos realizar quando finalmente entendermos como a fé pode nos ampliar as faculdades
recebidas pelo Criador, ao dividir conosco essa centelha divina, esse poder criativo, criador e curativo também, utilizando sempre na intenção de auxiliar, de prestar assistência fraterna a todos que nos cercam. Que possamos então utilizar todos esses ensinamentos do Evangelho em nossas vidas particulares, especialmente diante dos desafios que cada um de nós estamos sujeitos, para que a doutrina espírita não seja apenas uma forma de adorarmos as letras, as instruções dos espíritos, o discurso dos oradores, mas principalmente de realizarmos a reforma íntima, a prática do bem, da caridade, da assistência fraterna a todos. Que o Senhor nos dê essa força para desenvolvermos uma fé que não se quebra, que não se abala, a fim de que desenvolvamos todas essas virtudes presentes nos apóstolos e nos verdadeiros servidores do Cristo. Muito obrigado, amigo Jesus, hoje e sempre, e que Maria Santíssima abençoe a terra. Que assim seja, graças a Deus, e até o próximo estudo.